Tragedy in Tullahoma after a man and his 3-month-old granddaughter were mauled by their own pit bulls. His great aunt Jackie Hart telling us Michael's mother did what she could. Get back! No! Get back! Pessoal, hoje estou passando aqui para falar com vocês sobre um assunto muito importante. Eu aqui no canal sempre já falei várias vezes em relação a Pitbull, né? Vocês que vêm aí acompanhando, sempre a gente toca no assunto aqui, pois é muito importante, né? Tem algumas pessoas que criam bem, outros criam mal e outros criam bem demais a ponto de ser uma criação negativa. Ou seja, mimar demais, cuidar bem demais acaba estragando. Isso aí é o fato, né? Então, hoje em dia, tem muitos casos de ataque de vários cães, inclusive também Pitbull, entre outras raças, só que tem fatos que acontecem que acabam sendo fatal. Olha aí agora recente a questão do Malinois, né? Um cão que é totalmente equilibrado, um cão que as pessoas têm em casa, cria, sabe como que é, mas quando a família resolve doar o cachorro para outra pessoa, o cachorro já está adulto, aí a história muda. Né? E também tem muitos casos de ataque também, né? Que às vezes morde o braço, morde a mão e tudo, mas a ponto de matar, né? E é mais difícil. A questão do Malinois. E a questão do Pitbull? Teve vários casos que aconteceu, não só no Brasil, como fora do Brasil também. E aí que entra, né? Será que realmente era um Pitbull? Só Deus sabe. O negócio é que a mídia coloca que realmente é Pitbull e não adianta discutir, não adianta falar, não adianta bater de frente com o sistema. Se eles falaram que é Pitbull, ponto, e acabou. E agora, Minas Gerais proibido, em outros estados aqui no Brasil também proibido, e fora do Brasil, segundo informações, em alguns países também está proibido. Cara, aí você pega e pensa e fala, não, mas isso é muito preconceito, isso é isso. Eu também já pensei muito em relação a isso. A Miúcha tá aí, a Angel tá aí. Vocês já viram que são dois comportamentos totalmente diferentes. A gente já mostrou o comportamento da Angel, por que ela tá ficando sozinha ali na frente, ela não fica junto com os outros cães. Já a Miúcha, que é uma pitbull, ela fica junto com os outros cães e não tem problema, né? Já mostrei o comportamento das duas, já expliquei. Mas toda essa explicação muitas vezes acaba indo pro ralo abaixo. Porque tem muitas pessoas que estão induzindo pessoas a criar cães de forma errada. Cães de grande porte, de médio porte, deve ter, né, ali o dono, o tutor, devem ter uma atenção redobrada. A partir do momento que essas pessoas não têm uma atenção redobrada, tudo pode acontecer. Pode ter um ataque, pode aquele cão atacar um outro cão, pode atacar uma outra pessoa, independente da raça, mas quando se trata de um cão de médio ou grande porte, com uma potência grande na mordida, tudo pode acontecer, cara. Tudo pode acontecer. Vi aí casos mesmo de gente que adotou cachorro, e o cachorro estava magro, estava desnutrido ali, né, e pegou o animal na rua, cuidou do animal. O animal se recuperou, manso com todo mundo, uma lindeza, maravilhoso, banando rabo pra todo mundo, lindo, 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 lindo. Depois o cachorro foi e atacou um outro cão da família. E aí a dona foi, né, a tutora foi separar, e esse cachorro acabou atacando ela também, mordeu os braços dela, machucou muito. Um cachorro que ela ajudou, um cachorro que ela pegou na rua, que estava naquela situação, foi fora do Brasil, e aí chegou a esse ponto. E teve outros casos também, onde que teve gente que perdeu os 2 braços, teve gente que perdeu a vida, teve gente que perdeu o nariz, teve gente que perdeu os lábios, teve gente que perdeu parte do rosto todo. Cara, não é fácil. E aí tem muita gente que fala em relação com base no cão que tem em casa. Se eu for falar apenas com base no cão que eu tenho em casa, todos os cães pitbulls vão ser dóceis. E eu ia falar com vocês o seguinte, gente, todos os pitbulls são dóceis e eles nunca vão morder ninguém
e todo mundo tem que criar os cachorros soltos mesmo com os outros e por aí vai. Não é bem assim, eu já falei em relação a isso. Todo cachorro tem boca, todo cachorro pode morder. Mas o pitbull em si, o pitbull mesmo, ele é super dócil com seres humanos. Colocava os cachorros aí para poder fazer esse negócio de rinha, né? Quando o pessoal mexia com isso, que tinha seleção ali, né? Eram as pessoas que estavam ali na rinha ali que praticamente selecionava. Se o cachorro rosnasse para a pessoa, dizem que esse cachorro era né, eliminado, não fazia parte ali. O cachorro tinha que ser extremamente bravo com outros cães, mas extremamente dócil com gente, justamente para poder fazer esse manejo. Quando vai mexer ali com a rinha, no caso, o cara podia segurar no animal e o animal não ia voltar nele, porque se o animal voltasse e atacasse ele, era prejuízo, né? Então outras pessoas não iam querer nem filhote desse cachorro. Então a partir do momento que esse cachorro ataca o outro, que mata o outro, e é dócil com gente, todo mundo queria filhote. Então era um absurdo os filhotes, pelo visto, né? E aí que tá, muita gente começou a pegar esses cães e misturar com outros cães. E quem se lascou lá na frente, quem teve problema, foram as pessoas que não tinham noção, pessoas que queriam cães pet, pessoas que queriam cães dóceis. Por quê? Quem realmente quer um cão assim, que sabe a periculosidade com outro cão, ele vai procurar o quê? Ele vai providenciar adestrar o animal, ele vai procurar passar a saber mais como que é o comportamento daquele cão, mesmo que era um filhote, é um jovem, é um adulto, ou foi um cão de resgate, foi um cão de adoção. Ele tem que limitar. E aí entra a questão do canil ou corrente para você estar analisando o cachorro, para ver se ele é reativo, se não é, se o cachorro é agressivo, se não é. Então tem vários fatores aí. E aí tem algumas pessoas na internet que estão ensinando a criar os cães de forma completamente errada. Tem gente que acha que se colocar uma coleira no pescoço de um pitbull, tá pesando no pescoço do cão. Você acha que uma coleira, gente, uma coleira vai pesar no pescoço do cachorro? Na hora que o cachorro tá brigando, a coleira é eficiente ou não para te ajudar a conter o animal? Comenta aí por gentileza, é eficiente, ajuda ou não? E outra coisa, a corrente. Tem muita gente que coloca a corrente no animal para limitar, para evitar que o cão brigue com outro cão, para não atacar outra pessoa. E aí vem gente de fora querendo para soltar o animal, querendo para o animal ficar solto, porque não pode ficar pôr na corrente. Se pôr na corrente é maus tratos. Ah, coloca você na corrente, põe essa coleira no seu pescoço para você ver como é que é bom. O cachorro tá bravo assim porque tá na corrente. Não é, gente. Não é. Não é. Teve muitos cães aí que se demonstravam extremamente mansos. E para quem defende essa tese, né, que o cachorro ali é totalmente manso, que não tem problema, olha só esse caso aqui. Imagina se fosse você numa situação dessa. O cachorro praticamente arrancou o rosto da moça. Você acha que isso aqui é brinquedo? Você acha que isso aqui é uma coisa simples? Entendeu? Então, quando a gente toca nesses assuntos, alerta as pessoas sobre a importância do manejo responsável, sobre... Desculpa aí ter mostrado essa imagem, mas ela tem até vídeos no YouTube. Tem muito vídeo dela alertando em relação à questão de cachorro também. Porque tem muitas pessoas que estão brincando com coisa séria. Tem muitas pessoas que não estão levando a sério que os cães têm que tomar um certo cuidado, sim. Tem algumas pessoas aí pra fora, alguns canais aí pra fora. Eu olhei vários canais, gente. Tem gente aí pra fora que considera o pitbull como um cão selvagem. Eu vi vídeos mesmo de pessoas falando que o pitbull é um cão selvagem que não pode ser domesticado. E é um cão que tem que ser instinto. E vários profissionais também falando em relação a isso. Aí eu penso, caramba, como que o pitbull é um cão selvagem? Meu Deus do céu. Você acha que o cachorro, o pitbull, é um cão selvagem, gente? Comenta aí por gentileza. Porque também, por outro lado, né? Eu mesmo já vi aí leão, que é selvagem, onça, que é selvagem, onça, leão, onça, tigre, selvagem, que acabou ficando domesticado, né? Tem esses casos também.
Mas não quer dizer que só porque que tá domesticado que vai ser extremamente dócil a vida toda. O dia que o leão ficar com fome, eu como a pessoa, né? Pode ter o ser humano. Tem gente que fala assim, ah, não, mas isso não existe. Não, não existe. Deixa o ser humano com fome pra você ver se ele não come o próximo que tá perto. Né? É dessa forma. O ser humano, às vezes, ele é muito parecido até com o rato, cara. O rato também, se ele ficar muito tempo com fome junto de outros, ele come os outros. O ser humano também. O ser humano, se ficar muito tempo junto de outra pessoa ali, tá preso ali, se vacilar, ele come o outro. Então toma cuidado. Tá doido. Imagina alguém te comer assim, você até é doido. Mete o dente e arranca um pedaço, armário. Então tem que tomar muito cuidado. Quem assistiu aí o Poço? O Poço. Lá no Poço é assim, né? O cara lá acabou comendo o outro lá. Né? Acho que era... Como é que era o nome? Meu caramujo, chamava. Aí foi cortando lá, tirou um pedaço lá. Nossa, é muito doido. Muito doido. Então teve aquele pessoal também que caiu do avião lá nas geleiras. Eles acabaram tendo que comer os outros, né? Pegaram os corpos, teve que comer. Então, por que eu tô falando isso? Porque, no caso, o ser humano, então, é um animal selvagem? Ah? O que você acha? O ser humano é um animal selvagem? O ser humano, ele mata o próximo, ele mata os animais, ele destrói tudo, o ser humano esbagaça tudo. E é chamado de humano. Ai, meu Deus do céu. E o selvagem... Por exemplo, a onça, por exemplo, não sai desmatando, não sai poluindo, não sai fazendo nada disso. Mata outros bichos para se alimentar e é considerado uma ameaça, um perigo. Né? Javali também. Se vacilar, coma até gente, então tem que tomar cuidado. Mas, voltando ao assunto, questão do pitbull. Você acha que o pitbull ele realmente entra nesse quadro de animal selvagem? Ou não? Né? Porque o pitbull, ele se for para matar um outro cão ali, ele mata, porque ele foi condicionado a isso. Foi selecionado para isso. Agora, quando você pega um pitbull e mistura com outro cão, cara, vai virar uma caixinha de surpresa. Você não sabe o que vai acontecer lá na frente. Às vezes os cachorros tá manso, tá dócil, tudo tranquilo, equilibrado. Mas e os netos desses cães, como é que vai ser? E os bisnetos? Né? Então tem muita gente que acaba tendo um cão perfeito, lindo, maravilhoso, uma estética linda, 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 mas o comportamento é totalmente indesejável. E aí acontece, às vezes, atacando uma criança, atacando um idoso, atacando alguém. Eu vi aí mesmo aí alguns vídeos que eu falei, meu Deus do céu, cara, mas como é que esses caras deixou isso acontecer, velho? Uns ataques mais besta, velho. Uns ataques tolos, sabe aqueles ataques... Nossa, cara. Uns ataques muito... Chega a ser tosco. Por que isso? Porque a pessoa tá ali com um pitbull ou pit monster, sei lá, uns cachorrão grandão lá, né? Pra eles é tudo pitbull. E o que acontece? O cara com o cão com peitoral. Aí eu te pergunto, um peitoral segura um cachorro de 50 quilos? Segura? Ah? Às vezes a pessoa que tá segurando ali, você acha que ele vai aguentar um saco de cimento arrastando ele com força? Quem já pegou um saco de cimento para saber o peso de um saco de cimento? Agora pega esse saco de cimento e coloca ele para te arrastar para ver se é fácil segurar com força. Tem cachorro aí que pesa uns 50 quilos e esse chama de pitbull, mas fazer o que, né? Então coloca um peitoral num cão desse que tem agressividade e vai pra rua, a probabilidade de ele atacar um outro cão e atacar uma pessoa ou arrebentar um peitoral daquele é grande. Então deu pra ver que tem muita gente totalmente despreparada criando cães. E aí depois, na hora que acontece, né, uma fatalidade, acontece alguma coisa, e aí? O problema realmente é da raça? Né? É a raça? Realmente é a raça? O pitbull tem que ser instinto, é um cão realmente muito perigoso, né? É assim mesmo que deve ser considerada a situação? Tem que proibir. Tem que proibir, gente. São pessoas que não têm capacidade de criar para criar, né? Se chega, por exemplo, uma pessoa para criar e tinha que ser alguns órgãos próprios, né, para poder disponibilizar.
que a gente para olhar hoje em dia, virou muito modinha. Tem muito modinha isso. Então chega uma pessoa ali que não tem conhecimento e quer criar um cão desse tipo. O cara não sabe, ele não tem capacidade para criar, ele não tem porte para criar. E ele acaba criando, né? E aí o problema, infelizmente, é iminente. Então, acredito que o Pitbull, sim, muitas pessoas podem criar. Mas aquela situação, igual eu já falei várias vezes, qualquer um pode ter, mas nem qualquer um pode criar. Então, pensa nisso, porque é muito importante. Caso contrário, vários ataques vão continuar ocorrendo, muitas pessoas se machucando e, infelizmente, pessoas irresponsáveis vão continuar cometendo mais irresponsabilidade, vendendo sonhos, falando coisa que não é verdade, e automaticamente quem tem alguns cães não cria de forma adequada, não cria de forma responsável, porque a partir do momento que a pessoa tem um cão assim, cria de forma responsável, cria corretamente, não vai ter problema, nem para ele, nem para outras pessoas, nem para outros cães, nunca vai ter problema nenhum. Mas a partir do momento que essa pessoa passa cães para pessoas despreparadas, cara, essa pessoa pode acabar, né, lá no futuro, ocasionando até, dependendo da morte de outra pessoa. Porque se sair na rua com um cachorro e o cachorro desenvolveu um comportamento bruto e, infelizmente, briga com outro cão, ou então ataca uma pessoa, a pessoa não sabe nem segurar o animal, tem gente que fala que não pode pôr enforcador no cachorro não, que maltrata, tem que pôr peitoral. Vai lá, filho. Tem uns aí mesmo que chegam na casa dos outros querendo pra soltar o cachorro, solta o cachorro, que é proibido ficar em corrente, se passar de novo vai multar, não sei o que tem. Entra numa casa onde que tem um bichão bruto lá e manda soltar. Vai lá, manda soltar. Entra lá dentro e manda soltar. Fala, não, pode soltar aí que eu tô aqui. Bate no peito e fala, eu tô aqui. Né? Pra você ver o perigo que é, o risco. O risco. Essa moça mesmo aqui foi uma vítima, infelizmente, de ataque, né? De cachorro. E infelizmente foi bem grave a situação dela, né? Não é fácil isso, não é fácil. A pessoa muitas vezes acha que é simples, mas não é simples. Não é simples, né, gente? Não é simples. Então, é triste ver essas questões. E o mais triste ainda é ver várias pessoas induzindo as pessoas a criar cães, ensinando a criar cães de forma errada. E futuramente, se acontecer uma fatalidade, acontecer um problema, essas pessoas estão em outro lugar, não vai ter problema nenhum. E a outra ali que fez o que achou que era para fazer, que se lascou. Inclusive, esse negócio de ficar levantando pata traseira de cachorro, achando que vai soltar. Pode soltar, mas na grande maioria com certeza não. Então é triste, né, gente? Todo mundo que tem cachorro tem que aprender a soltar uma mordida, tem que aprender a fazer o manejo correto e sim, tem que dar limite no cão. E dependendo da hora, eu sou a favor sim de deixar o cão na corrente para poder ter segurança. Depois você solta, mas durante um período de tempo ali que você precisa de uma segurança, coloca na corrente. Não vai na onda de pessoas que não estão ali cuidando do animal não, porque depois se der um problema, é o dono do cachorro que vai ser responsável. Assim eu penso. Quer ver seu comentário aí? Tamo junto. Se inscreva no canal e tamo junto. Se inscreva no canal e tamo junto sempre!